Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estarmos aqui juntos novamente, nessa tarde de sábado, para fazermos o nosso programa. Eu sou o William Ribeiro, juntamente aqui com a nossa amiga Aninha. Olá. Vamos estar refletindo hoje a respeito do nosso tema do dia. Falamos direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. Temos transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos sempre, meus amigos, e falamos da importância da participação de vocês. Essa participação ela pode ser através de perguntas, comentários, dúvidas, podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocristo.com, nosso número de WhatsApp 21966328040, vai estar passando aqui na sua tela, ou também pode ser por intermédio da rede ou radiobrasilespírita.com.br. No finalzinho do programa sempre reservamos um espaço para poder estar interagindo, respondendo aí para vocês. O que não der, a gente vai fazer por e-mail. Por isso que é importante, se você colocar sua pergunta, seu comentário no portal da rede ou da rádio, não deixe de colocar seu e-mail para a gente poder enviar a nossa resposta. O retorno, né? Importantíssimo, porque às vezes o tempo fica bem reduzido. Lembramos também sempre que a nossa proposta é uma proposta de gênero universalista. A gente vai estar aqui refletindo, falando a respeito de ciência, filosofia, religião, em especial a doutrina espírita. Somos espíritos e nos aprofundarmos nessa nossa verdade, nessa nossa realidade, facilita, ajuda, auxilia a pautarmos melhor aí os nossos dias nessa nossa estada aqui em Terra. Na semana passada, juntamente aqui com o nosso amigo Luiz, falamos de, o tema foi luz no caminho, encontrar aí essa luz no fim do túnel, né? Essa esperança em forças maiores para que possamos trilhar os nossos caminhos espirituais. Esse é o propósito de aqui estarmos. E hoje vamos estar falando aí evolução em dois mundos. Vamos estar pautando hoje as nossas reflexões em cima dessa obra de André Luiz, psicografada por nosso querido, saudoso Chico Xavier e Divaldo Franco. Valdo Vieira, desculpem. E a gente vai ver aí que André Luiz, ele vai estar falando, elucidando, pautando essas elucidações, esses ensinamentos, sempre bem próximo aí, se não, né, a mesma linguagem que sempre falamos aqui nos nossos programas, né? Ele vai falar de uma arquitetura divina, os engenheiros, arquitetos siderais, que são aqueles mesmos que Allan Kardec citou na Revista Espírita de 1968, que são os mensageiros do nosso Criador, que de tempo em tempo, né, de tempos em tempos, através de um intermediário, traz esses ensinamentos aqui para nós, para a Terra, né, que são os Cristos, que falamos sempre, Krishna, Buda, Jesus, né, arquitetando tudo isso aí. Fala dessa evolução, como vários outros espíritos de luz nos elucida, como Ramatiz, Kardec, o Espírito da Verdade, Leon Denis, falando dessa evolução, né, do espírito, do átomo ao arcanjo, essa evolução nos dois planos. Todo o percurso, né? Isso, o percurso dos dois planos, tanto no momento no plano físico, como na nossa essência, que é no plano espiritual. E aí André Luiz ele vem elucidando, falando a respeito dos nossos corpos físico, espiritual e mental, a importância de organizarmos bem os nossos pensamentos, pautarmos as nossas vivências dos dois lados da vida, dentro de um propósito divino, um propósito sacralizado, né, para que possamos, meus amigos, cumprir ao máximo, ou nos aproximarmos aí ao máximo, quando estamos nessa nossa vivência em Terra, desta nossa programação de reencarnação,
né? Nos aproximarmos ao máximo para que possamos não perder tempo com, às vezes, coisas que não vão dar significado, que não vai complementar a evolução da nossa essência, que é o propósito de aqui estarmos. Não é isso, Aninha? É isso mesmo. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. É exatamente isso, né? Inclusive, ele cita muito isso no livro. Ele fala dos automatismos, né? Desde da origem, desde do início lá na célula. E uma coisa que é interessante, quando a gente fala sobre os arquitetos siderais, o nosso percurso evolutivo foi tão cuidadosamente planejado, que ele começa realmente lá no átomo e vai crescendo, vai crescendo. O período que a gente passou no reino mineral teve um quantum de ensinamento, né, para que a gente pudesse se habilitar à fase seguinte, né, que é a fase vegetal, para depois chegar no animal. Então, assim, cada momento ela teve o seu quantum de conhecimento necessário para que a gente atingisse a etapa posterior, até que a gente chegou no ponto atual, né, no reino nominal. O que não significa que interrompemos o nosso processo evolutivo. A gente apenas está se habilitando para fases seguintes, né? Que é assim que a gente vem num crescente. E uma coisa que chama muito a atenção logo no início do livro, que ele fala logo de cara, é que precisa deixar claro que o nosso corpo físico, ele é, na verdade, o espelho do corpo espiritual, né? Que é o perispírito que ele chama de corpo espiritual, que, por sua vez, é uma projeção do nosso corpo mental. Então, a gente já falou isso aqui muitas vezes, né? Que a gente precisa ter a consciência de que somos seres espirituais, que nós não somos esse corpo de matéria. E aí André Luiz ainda vem reforçando que, além de não sermos o corpo físico, nós somos o que a nossa mente determina. Então, a nossa mente determina, transporta para o corpo espiritual e depois é transportado para o corpo físico. Então, a atenção ela precisa ser muito maior, né? Muito mais redobrada, porque não é os excessos ou as escolhas equivocadas não vão só deixar marcas no corpo físico. Elas vão ser transportadas para o espiritual e ali ficam gravadas. Então, aquilo fica como um backup para a próxima encarnação. Daí, advém uma das bases da lei de causa e efeito. Né? O que eu plantei nessa encarnação eu vou colher na próxima, porque está lá. O registro foi feito. Né? Eu fiz o registro, eu, coautora do meu processo evolutivo. Essa formação, né? Emmanuel fala isso, né? E fortalece muito ele, dizendo que nós somos os responsáveis, os únicos responsáveis pela formação do nosso corpo espiritual. Ramatiz fala isso, né? Que nós somos o que nós pensamos. Então, o cuidado é muito grande. E aí uma outra coisa que chama muita atenção nesse livro, quando ele vai falando de toda a construção celular, de todo o trabalho, e aí a gente sabe, né? A ciência já falou isso várias e várias vezes, a gente aprende isso na escola, que diariamente morrem uma quantidade grande de células do nosso corpo e células novas nascem, né? Isso faz parte da progressão, né? Da progressão, da renovação celular, da manutenção do nosso organismo físico. E aí André Luiz vem e diz pra gente que a gente grava na célula o nosso padrão vibracional. Elas são gravadas nas células espirituais, transportadas para as células físicas. Então, se a gente morre todos os dias, né, se um determinado conjunto de células morre todos os dias, a gente precisa ter muita atenção na informação que a gente passa para as células novas que estão sendo produzidas. Porque ela já vem com essa nossa carga vibracional. E aí começou a fazer um pouco de sentido para mim o momento atual onde aparecem tantas síndromes novas, tantas doenças autoimunes, tantas doenças sem explicação e sem origem, né? As psicossomáticas, que a ciência não consegue explicar a origem delas. Aí está a origem delas. Fomos nós que criamos esse padrão lá atrás, gravamos lá na matriz. E aí, em algum momento, a gente precisa colher essa semeadura que a gente fez. Então, o cuidado, ele precisa ser redobrado, não mais, como muitas vezes a gente pensa, não, eu vou produzir alguma coisa útil para facilitar a próxima encarnação. O cuidado é diário,
né, com as células que eu vou produzir para o meu corpo amanhã. Sempre informação, né? Exatamente. E quando você falou a ciência não explica, André Luiz, ele elucida, fala muito a respeito disso, né? Desse casamento aí, dessa unificação, a ciência e o espiritismo. É uma precisando dessas bases, né, fundamentadas pela outra, né? Porque a ciência sem essa parte metafísica não se explica. Muitas coisas ficam no vácuo, ficam no vão, né? E ele vem justamente mostrar esse outro lado, embasar as nossas existências nos dois planos, fundamentadas, né, nessas leis universais, leis divinas, leis vindas do nosso Criador. E é importante ressaltar que toda essa arquitetura, toda essa engenharia sideral, divina, né, para organizar tudo isso, porque nada está solto, né? Está tudo dentro de um propósito, tudo dentro de um fundamento, fundamentada em propósitos divinos, ou seja, há uma organização, né, uma administração desses fluidos cósmicos universal, que dá base, né, que dá vida aos mundos, aos sóis, né, a tudo isso, organizada pela mente, tudo mental. Sim. Né? O plano elevado, os espíritos, os siderais, os arquitetos siderais, plasmam mentalmente, né, os mundos, e esses mundos direcionados dentro do padrão vibratório de cada um de nós. Dos diversos níveis necessários. Isso, né? Como a frase de Jesus, né? Na casa do meu pai há várias moradas. Então, isso é um dos pontos importantes que André Luiz e todos os outros, Emmanuel, que faz comentários em cima do livro, e vários outros espíritos de luz que nos trazem essas informações, dessa importância. Nós somos o que pensamos e o que fazemos. Né? Os nossos pensamentos e sentimentos é que vão direcionar, que vão pautar essa nossa evolução ou não. Né? O que ele diz, não tem como retroceder, mas precisamos estar atentos para não estacionar, né? Não ficarmos parados, não ficarmos inertes, né? a esse processo de evolução. E como é um processo diário, como é um processo, né, mais que diário, é um processo que a todo momento a gente está nas nossas mãos trabalhar essa evolução ou não, precisamos estar atentos a isso. E a nossa mente é o condutor de tudo isso. Vigiai e orai. Né? Para onde direcionamos? O que está me afligindo? O que chega até mim? É como você colocou, Aninha, os dias de hoje nos chamam muito a atenção para as adversidades. O tanto, né, o quanto estamos presos, voltados, determinados, voltados, né, a nossa atenção, nosso pensamento e sentimento a isso, ou não. Isso André Luiz chama atenção a todo momento, né? Isso realmente, ele insiste muito nisso, né, dessa atenção. A importância, né, na evolução. Disso, né? Porque, como a gente falou, os engenheiros siderais, eles traçam o nosso processo evolutivo. Ele está traçado, ele está determinado, porque todos nós, como nós já vimos aqui várias vezes, nosso destino é chegar a arcanjo. Então, esse é o nosso é o Dharma, programa né? evolutivo. Exatamente. A maneira como a gente vai conduzir isso é nossa responsabilidade. Plena. É nossa responsabilidade, com todo o suporte, com toda a ajuda que a gente precisar estar à nossa disposição. Mas somos nós que determinamos se esse caminho vai ser mais curto ou mais longo. É como uma maratona. A maratona tem o trajeto dela traçado. Se eu errar uma reta, né, se eu pegar uma saída que não seja a correta, eu vou precisar fazer um retorno e começar de novo, que é mais ou menos o que a gente faz. Né? O nosso planejamento está feito e a gente, pelas nossas escolhas diárias, a gente aumenta esse trajeto. Então, o que o André Luiz traz para a gente nesse livro eu acho que aí eu atribuo, dado a nossa maturidade atual, porque as informações elas chegam para a gente
de acordo com a nossa maturidade, né? Porque eles respeitam muito isso. O grau de assimilação, né? Exatamente. Então, se a gente tem uma obra com essa quantidade detalhada de informações, é porque a gente tem condições de absorver. E ele faz questão de explicar para a gente esse cuidado vibracional, esse respeito ao padrão vibracional ao nível celular. Não é mais cuidar do ambiente, não é mais cuidar das palavras que eu vou proferir, não é mais cuidar do pensamento, é cuidar no nível celular. Então, significa que a gente tem condição de fazer, né? Emmanuel fala isso. Nada é indicado para a gente que seja um esforço sobre-humano. Se a gente recebe uma instrução, é porque a gente tem condição de fazer. Basta que a gente use a nossa mente a nosso favor. Se tudo que a gente faz hoje é produção da nossa mente, é preciso que a gente permita que a nossa mente, que foi programada e preparada para nos guiar nesse padrão evolutivo, faça o trabalho dela, sem fazer as inserções desnecessárias que a gente costuma fazer. E a coisa é tão precisa, né? Porque há uma harmonia nisso tudo, né? Por mais que a nossa mente humana não esteja nessa sintonia, ou não esteja preparado, ou não esteja ao alcance, né, para assimilar tudo isso, há sempre uma harmonia nos conduzindo a esse ponto. Sim. Né? Falamos sempre das dores, dos sofrimentos, dos alertas que recebemos a todo momento, para que possamos organizar os nossos pensamentos para administrar melhor tudo isso. Né? André Luiz, ele faz uma observação dizendo que quando saímos do plano físico, quando perdemos essa influência da matéria, essa influência, essas energias mais densas, mais pesadas, nós conseguimos assimilar um pouco melhor tudo isso, né? Essa nossa existência, essa nossa essência, essa organização sideral, sempre com o objetivo da evolução do espírito, pautada, né, pela vontade do nosso Criador, ou seja, o bem de todos. E quando aqui chegamos, temos uma facilidade muito grande para entrarmos na contramão de tudo isso. Né? Ou seja, nos dispersarmos ou adormecermos para essa verdade, para essa realidade. E o que faz mudar essa situação? A nossa vontade, o nosso querer. E aí as coisas começam a tomar um outro rumo. Ou seja, o grau de assimilação, ele depende muito da nossa vontade, do quanto estamos interessados nesse propósito. Sim. Não é? Porque quando voltamos a nossa atenção, quando voltamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, consequentemente, o nosso coração fica receptivo. E essa é a vontade do nosso Criador. E tem uma frase de André Luiz que ele diz, olha, André Luiz ou Emmanuel agora, que ele diz, olha, preste bem atenção porque quem te deu a oportunidade de estar aí na Terra está te observando a todo momento. E o quanto estamos observando essa nossa realidade, ou nos dispersando dela. O quanto nos insistimos para continuarmos, para pautarmos a nossa estada na contramão dessa evolução, né, elucidada por André Luiz nesse livro. Esse livro é um livro que não é um livro para se ler como um outro qualquer, né? É um livro que merece aí uma dedicação maior, uma atenção maior. É um livro 2 ou 3 vezes ou mais. É um livro que merece, né, uma dedicação plena. É um livro para estudo mesmo, né, cuidadoso. Exatamente, para um estudo mais detalhado. Porque aí a gente consegue ter, né, em mãos
o manual de funções, Mas né? vale a pena, exatamente por isso, porque ele traz alertas muito importantes, né? Porque a gente já vem há muito tempo escutando as mesmas coisas. Então, às vezes, é importante que você ouça a informação um pouco mais aprofundada, né? Exatamente para despertar a tua atenção, para você parar e observar de novo a situação como um todo, como eu me comporto, o que, que eu sinto, como eu respondo. Então, é importante essa análise. Conhecer o livro, né, mais profundamente, né? Hoje a gente não vai ter muito tempo aqui para poder falar detalhadamente, são muitos itens, muitos tópicos, ele abrange muita coisa, mas alguns a gente vai estar falando. Eu acho que até já terminou o nosso primeiro bloco de hoje, não é isso? A produção está sorrindo, não sei Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Importante a participação de vocês, mandem perguntas, dúvidas, comentários. Tendo um tempinho, no finalzinho a gente vai estar respondendo. O assunto de hoje o livro Evolução em Dois Mundos. A gente pretende até futuramente estar fazendo outros programas, porque certamente vão ficar aí muita coisa sem ser abordada. É muito profundo e vale a pena a leitura. Evolução em Dois Mundos. André Luiz, ele foca muito no livro, apesar de assuntos variados, temas variados, falando aí da evolução desde o átomo até o anjo, esse nosso processo evolutivo, fala da harmonia, né, da sintonia, da necessidade de todos esses momentos, né, desde do mineral, vegetal, animal e hominal. A necessidade na evolução espiritual desses momentos, essa dádiva do nosso Criador para a nossa formação, para chegarmos a esse ponto que são no cristianismo chamados arcanjos, né, que estão próximos ao nosso Criador. Os hindus classificam como os Vedas, são espíritos mais elevados, a categoria mais elevada, que são os Cristos, né, pautados por Allan Kardec na Revista Espírita, em 68, que ele faz a pergunta para a espiritualidade, quem são os Cristos, e lá está pautado aí a resposta dos espíritos benfeitores. E André Luiz pauta muito bem isso, fazendo observações para que estejamos atentos a essa evolução dos nossos corpos, né? O corpo espiritual, o corpo mental e o corpo físico. Na verdade, somos espíritos em essência, né? E o que trazemos, a bagagem que temos, né, no nosso mental, no nosso espiritual, é o que reflete no nosso físico. Exatamente. Não é? É o tanto quanto temos de informações, o quanto temos de virtudes despertas, ou o quanto ainda estamos rasteiros ainda com a nossa mente, os nossos desejos, as nossas paixões. E as oportunidades de aqui estarmos, oportunidades sagradas, divinas, justamente para lapidarmos isso, né, Aninha? Para a gente tirar essas impurezas. É interessante porque ele fala isso no livro, né?
à medida que a gente vem evoluindo, né, enquanto espécie humana, ainda muito, né, o corpo físico muito grotesco, porque a gente não dominava a fala, não dominava o raciocínio, mas à medida que o nosso corpo espiritual já possuía essas faculdades, a espécie seguinte já vinha fisicamente preparada para a utilização disso. Né, vai diminuindo a formação do crânio, da mandíbula, para facilitar. Então, você vê, a arquitetura é tão cuidadosa que ela espera que o corpo espiritual esteja maduro naquela função para que isso seja projetado para o corpo físico. Né, para que a gente tenha uma ideia de como o trabalho é cuidadoso e é minucioso. Não é simplesmente fazer um bonequinho de barro, a sua imagem jogar, e semelhança em... Vai, né? Não é assim. É tudo muito sutil, muito cuidadoso. Então, a gente vem recebendo ferramentas para realizar as tarefas da etapa seguinte. Por isso que a gente diz que se hoje a gente está sendo privilegiado com essa quantidade de informações, essa quantidade de estudos preparados, significa que o nosso corpo espiritual já está pronto para absorver toda essa totalidade de informações. E significa que o nosso corpo físico também está pronto para isso. Né? Porque, repetindo, o físico ele é o resultado do corpo espiritual e não ao contrário. Não é o corpo espiritual que se adequa ao corpo físico. Claro que o que a gente faz no físico, ele cria reflexos no espiritual, mas ele não é a origem. A origem é a mente, na verdade. Então, assim, ele fala exatamente sobre isso, o quanto foi importante para a gente viver naquele período enquanto mineral. Porque hoje a gente, né, olha para as rochas, olha para os cristais e diz, eles são muito bonitos, mas ali tem uma energia pulsando, ali tem vida. Tem, né? Vida, exatamente. E tem toda aquela informação necessária que a paralisação do mineral fornece para a gente. Então, o exercício o que me falta aprender agora? Que características, que qualidades, que aptidões o meu corpo espiritual já tem que me falta levar para o físico. É isso que a gente precisa começar a observar. E o processo inverso, o que eu faço hoje com o meu corpo físico, que vai me deixar marcas no meu corpo espiritual. Tem uma passagem no livro em que ele diz que depois do desencarne, pela análise do perispírito, é fácil você dizer quem foi aquele... Ali está o retrato. Como você se comportou, o que você pensava, né? O que você fazia pela análise do perispírito. Por quê? Porque ali estão as marcas. Né? E ele fala isso também, que é possível se promover modificações no perispírito, né? Se você compara ele antes e depois de uma encarnação. Essas marcas elas podem ser positivas ou não, dependendo de como você lidou. E ele faz uma observação que eu achei bastante interessante para os nossos dias atuais, que da maneira como você tratou o seu corpo físico, especificamente no centro vital gástrico e genésico, você vai promover ou não a sua evolução. Então a gente está falando de duas coisas muito básicas. A gente está falando de alimentação e trabalhar a energia sexual. E como a gente trabalha isso hoje? Né? O que a gente faz com o nosso corpo físico em relação a isso? Qual é a qualidade do alimento que a gente está ingerindo? Como é que a gente está produzindo a manutenção desse corpo físico? Que marcas isso vai deixar no nosso corpo perispiritual? Por que isso é importante? Porque é assim que a gente prepara a encarnação seguinte. Porque a gente ainda não tem condição de produzir todo o nosso ciclo evolutivo numa única encarnação. A gente precisa de muitas, então é preciso observar o que a gente está fazendo para a etapa seguinte. E a gente já viu aqui em alguns programas anteriores em relação especificamente à energia sexual. Uma das mais que ela potentes, é a segunda mais potente que a gente tem à nossa disposição. E o que a gente está fazendo? Qual é a função da energia sexual? É gerar vida, energia de criação, energia de recomeço. E é isso que a gente faz, é isso que a gente está
usando ela para produzir de maneira adequada? Então são esses alertas, são essas ponderações que a gente precisa começar a focar agora. O que eu estou alimentando o meu espírito de informação, de ambiente, de vibração? Eu estou fixada nas dificuldades do dia a dia, eu estou fixada na violência, no desemprego, na miséria, na fome, nas guerras. É disso que eu estou alimentando as minhas células. Não só as físicas, porque essas físicas, amanhã, grande parte delas já são transformadas, mas eu estou impregnando as minhas células espirituais, que vão gerar as novas células físicas. Então começa a aparecer a síndrome do pânico, começa a aparecer as depressões, começa a aparecer as tristezas infundadas e todas essas doenças psicossomáticas. Por quê? Porque nós estamos alimentando essa criação. As enfermidades do espírito, né? E, muito provavelmente, nem todas elas estariam na nossa programação evolutiva. E hoje a gente tem uma, né, aquela, tudo está no seu devido lugar, no momento certo, e o momento, né, o momento seguinte, ele só vai se dar quando o momento atual estiver, né, preparado para receptar tudo isso, né, para dar uma consistência. E aí, hoje a gente tem um atributo, no reino nominal, nós temos um atributo, uma dádiva divina em mãos para poder organizar melhor tudo isso, que é a inteligência, né? Para poder pautar, para que possamos analisar, né? O que instintivamente está sendo, né, feito inconsequentemente, né? Pautados em nada, ou as ações e os pensamentos e os sentimentos que estão sendo pautados nessa evolução do espírito. Então hoje nós conseguimos discernir, conseguimos analisar, né, as nossas ações, os nossos pensamentos. Hoje nós temos elucidações de como funciona tudo isso, o que vai refletir nas nossas ações no dia a dia, os nossos pensamentos, a maneira com que receptamos os acontecimentos, né, em torno, envolto, ou próximos diretamente ou indiretamente. Tudo isso são elementos, são alimentos que vão dar vida, que vão dar base, consistência a essa nossa essência. Né? A formação do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual e mental, são alimentadas por né, pelo que no dia a dia pautamos a nossa existência. Porque como você bem falou no início, nós todos estamos imersos no fluido cósmico universal. Então, tudo que a gente, todas essas vibrações, elas são projetadas e a gente vai contaminando esse fluido. Então, de alguma maneira, isso volta para a gente. Se a gente não cria mecanismos de drenar isso, de usar a inteligência, as informações e o nosso poder mental para transmutar isso, a gente fica em círculos nesse nosso processo evolutivo. Porque a gente tem essa capacidade, de transmutação. Cada um de nós tem isso, em graus maiores ou menores, mas a gente tem essa capacidade. Então, o que a gente precisa é aprender a usar essas ferramentas a nosso favor. Aprender a usá-las em nosso benefício, no benefício da nossa evolução. Porque quando ele fala no livro, a evolução nos dois mundos, porque nós estaremos vivendo nos dois mundos. Em momentos eu estou encarnada, em momentos eu estou desencarnada, mas o meu processo evolutivo, ele não para, ele não interrompe porque eu estou... O objetivo é único, né? Exatamente, eu vou ter etapas diferentes, mas o processo ele é contínuo. Então é preciso que eu saiba me comportar, tanto fora quanto dentro do corpo físico. Claro que dentro do corpo físico a gente tem alguns filtros, né? Digamos assim, a gente tem alguns filtros que dificultam um pouco esse nosso intercâmbio, mas hoje... Dispersa, né? Hoje a gente já tem tanta informação à nossa disposição que esses filtros já deveriam estar um pouco mais suavizados, né? Nas elucidações de Jesus, né? Eu e o Pai somos um. Esse fluido cósmico universal nos liga, né? Ou seja, liga o Criador à criatura. O que precisamos é estar ciente disso. O que precisamos é colocar no nosso dia a dia
esses conceitos, esses ensinamentos que não damos muita atenção, né? E são fundamentais, são dádivas, pérolas, né? Se analisarmos com detalhes e tirarmos da estante ou dos ensinamentos e conseguirmos colocar no nosso dia a dia esses conceitos, esses ensinamentos dos nossos maiores, vamos consequentemente começar a gente consegue mudar as atitudes quando mudamos o conceito, né? E se sabemos que estamos ligados ao Criador, né? Somos co-criadores, né? Que maneira fazemos isso? Como pautamos isso? Né? O que eu penso disso? O que eu acho? O que eu faço? Quais as vibrações que eu emano no meu dia a dia são favoráveis a essa ligação ao sagrado, ao divino, ou não? Elas estão pautadas apenas nos desejos, nas paixões rasteiras, né? É isso que André Luiz a todo momento chama atenção no livro. E mesmo que assim, que a gente não tenha acesso a toda essa literatura, né? Eu vim pensando nisso agora, mas eu não tenho acesso, não tenho o hábito de estudar. Não é tão difícil assim perceber o que te leva em direção ao divino e o que te leva em direção à matéria. É uma análise lógica, simples de ser feita. O que é passageiro, o que é eterno. Exatamente, o critério é esse. O que é efêmero, o que é eterno. O que é do espírito, o que é da matéria. Né? E aí a gente faz as nossas escolhas, a gente vai priorizar aquilo que for o nosso objetivo atual. Se o meu objetivo atual é o que é físico, ok. Então eu vou ficar aqui. Vou me preocupar com assalto, vou me preocupar com a guerra, vou me preocupar com a fome, vou me preocupar em perder o emprego, porque o meu foco é físico. A minha atenção está voltada para aqui. Agora, se a minha atenção está voltada para o que é eterno, eu sei que a fome é passageira, que a guerra é passageira, que a doença é passageira, porque elas são atributos do corpo físico. Então, essa é a diferença. Então, de repente, você não precisa estudar o livro do André Luiz para descobrir que atitudes e que padrões de pensamento e vibrações você precisa modificar, desde que você se permita sentar 5 minutos, faz uma listinha, né? Essa atitude é física, essa atitude é espiritual. E ali com aquele papel você já vai conseguir direcionar as suas escolhas, porque esse direcionamento também é nosso. Esse passo inicial também é nosso. Porque se nós desviamos do caminho, somos nós que temos que retomar o caminho. Somos nós que temos que cuidar das células que nós produzimos diariamente, sejam físicas ou sejam espirituais. Então é um trabalho diário, pessoal, intransferível. Educar a mente, né? Porque sabemos, né? Tudo é mental. Então, se colocamos como... Acho que desligar o ar do estúdio, a produção, eu acho que tudo é mental, né? Então, quando direcionamos a nossa mente para tudo isso e queremos de fato, as coisas tendem a ficar mais suaves, mais fáceis, né? Descomplicadas. É um momento em que abrimos, né, as portas, literalmente, para que a espiritualidade maior atue nos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Há uma influência muito grande do plano espiritual. Kardec fez essa pergunta aos benfeitores, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta é que muito mais do que imaginamos. Agora, influenciam dos dois lados. Né? O que vai discernir isso é a sintonia, onde estamos sintonizados. Então, se nós somos os arquitetos, falamos isso no programa passado, né? Nós é que desenhamos o nosso... E André Luiz elucida muito isso, né? Nós somos consequência dos nossos atos, pensamentos e sentimentos. Se já colocamos dificuldade em assimilarmos as nossas verdades... dificilmente, né, nós precisamos sair desse ócio, né, exercitar um pouco mais a mente para essa realidade. Quando entramos na contramão, né, de tudo isso, vamos encontrar dificuldades.
né? As dores, sofrimentos, como falamos, as doenças psicossomáticas, elas crescem a cada dia e não se explica, mas há uma doença, né? Há uma enfermidade na parte espiritual exatamente por isso. Desconhecida. A falta quer dizer, por que a ciência não consegue descobrir isso? Exatamente por isso, porque não é uma doença física, né? Ela não é uma doença do corpo físico, a origem dela está lá atrás, ela está no espírito, às vezes ela está na mente, ela não está nem no corpo espiritual, ela já está no corpo mental. Então, não tem como o médico identificar, e aí vem a explicação, isso deve ser estresse. Aquelas mais superficiais possível. Né? Por isso que hoje, assim, hoje a gente já... O mundo está assim mesmo, está todo mundo assim, isso é normal, isso é... Pô. Por isso que hoje, assim, eu acho que você vê como a gente recebe essa ajuda o tempo inteiro. Hoje cresce, inclusive dentro da área médica, o movimento para que eles chamam de saúde integrativa, que é você cuidar do corpo e cuidar do espírito, da mente. Por quê? O doente, né? Não a doença, né? Exatamente, você olhar o conjunto, né? E não uma parte, porque hoje já se percebe que muitas das causas das doenças, elas não estão no corpo físico. Então, isso já é um movimento. E, mais uma vez, prova que a espiritualidade está sempre nos auxiliando. Mesmo quando a gente muda de rumo, eles estão ali nos auxiliando de algumas maneiras de colocar o foco para mostrar onde é o próximo retorno, né? Fornecendo para a gente as armas necessárias para a gente seguir. Ok. Eu acho que nosso segundo bloco já terminou, já acabou. Né? Temos até perguntas que chegaram aí. Vamos guardar um tempinho no terceiro bloco para responder as perguntas. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Normal, né? Vai ficar muitos assuntos aí por ser abordado, mas prometemos que vamos fazer um novo programa falando a respeito pelo menos dessa mais obra, dessa obra de André Luiz, o quanto a importância disso tudo, né? Justamente focando aí, Evolução em Dois Mundos, justamente o foco para que possamos organizar os nossos pensamentos dentro de uma realidade divina. Platão tem uma frase que eu gosto muito: uma vida não pautada no sagrado não merece ser vivida. Ou seja, esse é o propósito, esse é o objetivo. E para que possamos sair do efeito manada, que infelizmente a humanidade, né, está muito voltada, aquele desejo, aquela paixão, aquela necessidade da satisfação do efêmero, do passageiro, distanciando, né, essas verdades divinas. E para que possamos, é o que André Luiz nos passa, para que possamos organizar melhor tudo isso, redirecionarmos, né, o sentido da nossa vida, encontrarmos esse tesouro interno,
né, a voz do silêncio, ouvir essa voz do silêncio, encontrar esse caminho mais sacralizado, a gente precisa organizar os nossos pensamentos dentro dessas nossas verdades. Estamos em evolução. Quando ignoramos essa verdade, consequentemente as coisas ficam difíceis de serem entendidas, as respostas não vêm. Nós temos várias respostas aí, várias perguntas, indagações vindas aí dos nossos espectadores. Teve uma da semana passada que eu acredito que a gente não respondeu não deu tempo, por total, né? Mas a gente vai estar, no finalzinho aí, a gente vai reservar algum tempo para poder... Tem uma pergunta de hoje que também a gente vai tentar encaixar aí no nosso tempo, agora nesse último bloco. Mas André Luiz chama atenção para isso, para organizarmos o nosso pensamento, voltarmos a nossa atenção. O nosso tempo, se analisarmos bem, a grande maioria da humanidade direciona para César, para Mamon. Pouco se faz para Deus. Né? Me veio agora um pensamento, né, você falando do efeito manada. Muitas das vezes, quando a gente inicia esse processo de autoconhecimento, faz a opção, né, de depurar um pouco a vida, de começar a caminhar mais para o sagrado, a gente chega a ser meio hostilizado, né? Você vê aqueles rótulos, está ficando fanático, né? A vida não é só isso e não sei mais o que lá. Mas aí a gente precisa pensar no seguinte, nós vivemos em sociedade, porque isso é uma das leis naturais, né, para que aquele que já aprendeu um pouco ensine aquele que ainda não aprendeu. Então, a gente não pode se envergonhar de ter um conhecimento. Claro que você precisa respeitar o direito do outro de não querer receber aquele conhecimento. Cada um são escolhas, de acordo com as suas obras. Agora, o que a gente não pode é abrir mão desse conhecimento. Porque se a maioria não está interessada nele, a gente não pode abrir mão. O fato da gente viver em grupo é para que um auxilie o outro, não para que a maioria atrapalhe aquele que já aprendeu. Né? Então é preciso abrir mão desse constrangimento de que eu sou diferente da maioria. Só pelo fato de eles estarem em maioria não significa que eles são corretos. Então para aqueles que já iniciaram o caminho, já iniciaram esse processo, não abram mão dele. Não abram mão do conhecimento já adquirido, não abram mão do esforço que se fez para chegar neste ponto. Se a maioria não faz, sirva de exemplo para a maioria. Isso, faça um novo caminho. Tem uma pergunta que chegou, que é Joel, né? Joel Luiz de Recife. Ele pergunta... Da semana passada. Esse é da semana passada, né? A pergunta era o seguinte: o que se precisa mais? Né? Da religiosidade e menos da religião? Mais ação e menos filosofia? Depende, né? Depende. Tem duas frases que eu acho assim e que eu coloco sempre no meu dia a dia. É aquela coisa que a gente fala: se tudo é mental, eu vou exercitar a mente. Sim. Né? Eu vou começar a dizer: não, mente, se a mente quer me levar, influenciar dentro daquele efeito manada, eu vou dizer para ela: não, mente, eu não quero isso, eu não sou isso, eu tenho ciência do que eu quero, que eu vou fazer isso. Fácil é? Não é. Se fosse fácil, já estaríamos lá, né? Seríamos todos arcanjos. Agora, se desistirmos, mais complicado vai ficar, né? São duas frases assim: São Francisco Xavier, São Francisco de Assis. Acho que eu misturei Chico Xavier e olha como é que a coisa... Não estou muito longe, não. São Francisco de Assis dizia o seguinte: faça, depois use das palavras. E Sócrates, outra frase memorável: anda que eu quero te ver. Temos que parar um pouco com as palavras. Atitude, ação, fazer. Tirar do intelecto, levar para a prática. A leitura que é feita divina, o que fica, né, registrado no nosso mental, no nosso espiritual, são os nossos sentimentos.
né? Os nossos intenções, pensamentos, né? Isso, que vão refletir nas nossas ações. O que sai da boca, na grande maioria das vezes, é pelo efeito manada. Por isso aquele exercício. O que é meu, dessas ideias que eu tenho, do que eu faço, do que eu falo, o que é meu, né? O que eu estou copiando, o que eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo também, né? Porque é moda, porque passa na televisão, porque o artista está fazendo, porque fulano disse, porque... É isso que precisamos ter atenção. E o que vale, sem dúvida, Chico Xavier sempre dizia, né? Entre o estar, o fazer e o psicografar, eu prefiro o trabalho em campo, é o auxílio, é a ajuda. Madre Teresa fala muito isso, né? Vale muito mais... As mãos que ajudam do que as que rezam. Isso, as mãos que ajudam do que os lábios que rezam. Né? Então, é fundamental essa ação, essa atitude, fazer, estar. Né? Por isso que quando eu falei o depende, eu falei em relação à ação. Não é só ir lá a fazer a ação, mas é fazer com a intenção de. Né? Porque hoje você pode também participar de um monte de coisa, posar para foto e tá só ali. Só ali. Então, assim, a ação, ela tem que vir de dentro, porque se ela vem com intenção, se ela vem com sentimento, você não precisa de religião, você não precisa de filosofia, você não precisa de nada, porque tudo que a gente precisa já está dentro da gente, né? Tá escrito isso lá no livro dos Espíritos, está tudo gravado na nossa consciência. Então, o que a gente realmente precisa é isso, é ter intenção e permitir que essa intenção se transforme numa ação. E cuidado com a intenção, né? Porque todos temos a intenção, mas a nossa intenção, ela precisa... primeiro o reino dos céus, como diz Jesus. Precisamos, seja feita a vontade de Deus, né? Ainda temos essa intenção, mas precisamos exercitar para que essa intenção, ela não seja uma intenção egoísta, para que eu faça isso, para que eu consiga aquilo, para que eu faço e que seja feita a vontade de Deus, né? A intencionalidade, Krishna chama muita atenção para isso. É preciso estar atento a isso, para que essa intenção não seja algo, não é, principalmente material, de retorno. Né? Não é barganha. Não pode haver essa linha de vai e volta. Temos outra pergunta, não? Temos outra pergunta que está no celular. Tem uma pergunta que chegou agora, que a produção não conseguiu botar em... É uma pergunta do interior de São Paulo. Um ouvinte, um espectador anônimo. Qual o nome? É anônimo. A pessoa preferiu não se identificar. Pergunta do interior de São Paulo. Por que a questão sexual vem se apresentando tão conturbada? Pessoas tomando hormônios para mudanças da sexualidade, quando o seu interior permanecerá o mesmo. Permanecerá o mesmo? Poderia me auxiliar a entender? Poderia-se dizer que é depurando vidas passadas? Do interior de São Paulo e não se identificou. Como falamos em alguns programas, o nosso tempo é muito curto, não é? E as situações, elas têm particularidades, né? Tem particularidades. Então, quando não se conhece a causa, a gente pode até estar falando depois por e-mail mais detalhadamente a respeito de tudo isso. O que temos que entender, o que chega nas informações, nas elucidações de todos os nossos maiores, os espíritos de luz que tiveram aqui para nos elucidar, é que temos uma arquitetura divina pautando a evolução de todos nós. Participamos, antes de aqui chegar, do nosso processo, do nosso gêneros de provas que iremos passar. Isso baseado na nossa evolução espiritual. Concordamos com tudo aquilo. Tudo isso que concordamos, eles têm base e influência nessa evolução do espírito. A tendência é que quando aqui chegamos em Terra, as energias mais pesadas, os anseios do plano da doutrina material, as ilusões, as vibrações mais pesadas, tendem a nos desviar desse caminho, dessa evolução espiritual. É aí que precisamos estar atentos. Se viemos, né, pautados em uma vivência masculina ou feminina, independe, qualquer desvio está contrário.
segundo as elucidações dos nossos maiores. Porque nada está fora do lugar. Não tem erro na arquitetura divina. Não tem injustiça. Não tem perseguição. Ou seja, esse fluido cósmico universal que acabamos de dizer, que move, que dá vida a tudo, é ordenado aí dentro arquitetado, né, por esses engenheiros siderais, eles estão em harmonia com a nossa necessidade divina. Precisamos de estar atentos porque o plano espiritual, esse envolvimento, né, do sistema humano de ser, tende a desviar, justamente porque naquele momento estamos em prova. E aí está nas nossas mãos a escolha. Nós fazemos as escolhas. Quando contrário a essa essência divina, vamos ter que responder e vai ficar registrado. E aí cabe também a questão do efeito manada. Né? Hoje, muito mais do que, sei lá, 5 anos atrás, se fala muito nesse tema. Né? Na mudança de sexo, a mudança de aparência física, né, pelo hormônio que ela falou. E tudo mais, enfim. Isso hoje se fala muito. E aí, um ponto que se questiona, que vale a pena se questionar é quanto desse desejo de transformação não está ancorado no que eu vejo na mídia, do que eu considero como sendo coletivo, como sendo atual. Né? Então, é claro que, como você falou, cada caso é um caso, existem particularidades que a gente não tem como saber, mas a gente está analisando com base na literatura, nas informações que a gente recebe. Então, dizer que a gente não pode afirmar que se a pessoa deve ou se não deve fazer, mas o que a gente tem de ensinamento é, se você recebeu se você está, neste momento, vivenciando uma energia ou feminina ou masculina, é porque dali sai um aprendizado. Lembrando que em alguns momentos da nossa vida, nós estávamos vivendo com uma energia mineral. Por quê? Porque ali estava contido o ensinamento necessário naquele nosso momento de vida. Então, cada fase da nossa vida, ela traz esse ensinamento. É claro que, fazendo uma analogia com a escola, eu posso estar matriculado na 7ª série, ter uma série de matérias e não querer aprender aquelas matérias. É um direito que o ser humano tem, cada um com seu livre-arbítrio. Mas em algum momento da vida, você vai precisar aprender as matérias da 7ª série. Caso contrário, você não alcança a 8ª. A vida é assim. Em qualquer dos campos, seja físico, seja mental, seja espiritual. É assim que ela funciona. Você precisa se habilitar para a etapa seguinte. Quanto tempo você vai demorar se habilitando para uma etapa ou outra? Aí vai do seu livre-arbítrio. Então, é uma questão delicada, é uma análise profunda que cada um precisa fazer da sua própria experiência de vida, do quanto a influência externa está alterando a sua percepção, se está ou se não está alterando a sua percepção. Então, são muitas informações, mas, mais uma vez, a literatura, as informações que a gente tem hoje, as informações que nos são trazidas pelos cristos, aí eu te digo ainda o cuidado de buscar essa informação em fontes seguras, né? Buscar essa informação na verdade vai com certeza facilitar a análise pessoal que precisa ser feita, porque isso é uma análise pessoal que precisa ser feita. E não tem, né? O que a gente está sempre refletindo aqui, não tem distração por essa arquitetura divina, né? As necessidades, elas são dádivas divinas, são oportunidades da nossa elevação espiritual. Como a Aninha falou, são escolhas. Nós estamos aqui para retirar as impurezas. Tudo que está ao nosso alcance são instrumentos e ferramentas. Eu posso, naquele momento, escolher não fazer. Não quero, vou despertar outras virtudes. Exatamente. São escolhas. Não esquecendo que em algum momento aquilo ali vai ter que ser resolvido. André Luiz diz que a gente vai ter que fazer os resgates de tudo, não tem como, né, para as coisas se ajustarem. Ele diz que é igual um recipiente com água que às vezes fica, desce o lodo, né, para baixo, mas em algum momento aquilo ali vai vir à tona e a gente vai ter que limpar aquelas impurezas. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Tinha um palestrante da Ramatiz que ele falava isso. Sabe a mala na esteira do aeroporto?
vai girar... Em algum momento você vai ter que tirar a mala da esteira, porque a mala é sua. Vai girar, Ela vai girar, mas em algum momento você vai tomar a decisão de tirá-la da esteira. E isso acontece quando você está maduro o suficiente para tomar aquela decisão. E importante é que André Luiz comenta muito isso no livro. O corpo é uma dádiva divina, né? É um envoltório, é um instrumento para lapidarmos a alma, melhorarmos os sentimentos. E temos uma responsabilidade muito grande com o que fazemos com ele. Vamos responder por tudo isso. Por isso a atenção em todos os nossos pensamentos e sentimentos durante essa nossa estada aqui em terra. E lembrando assim, só para finalizar, que a gente falou isso aqui hoje, no momento do desencarne, toda a nossa atividade, tudo que a gente fez de modificação, de agressão ou de bons tratos com o nosso corpo físico é refletido no nosso corpo espiritual, que é a matriz do próximo corpo físico. Vamos levar tudo isso. É muito importante esse cuidado. Chegamos aí ao finalzinho do nosso programa de hoje. Mais alguma observação, Anny? Não. Pouco tempo, né? Muita coisa ainda para se falar. Mas o importante também é dizer o seguinte, meus amigos, nós viemos aqui com um objetivo, um propósito espiritual, e cada um de nós, dentro dessa arquitetura divina, temos a dar, temos a oferecer, temos a ajudar. Uma das coisas que podemos fazer é a divulgação desses conhecimentos. Isso é fundamental. Façam isso. Nossos programas, todos eles estão disponíveis na nossa página no Facebook, nosso site, na redebrasilespírita.com.br. No YouTube, divulguem. Tem um canal no YouTube. Temos um canal no YouTube, se inscreva lá que todas as nossas postagens são avisadas simultaneamente. É postado e vocês recebem o comunicado. E divulguem nas suas redes sociais, né, nos grupos, formem grupos, vamos bater um papo, direcionar um pouco mais o tempo para isso, né, organizar grupos, reuniões, debater, estudar, analisar, refletir a respeito. Isso é importante. É de grande importância, não podemos desperdiçar esse nosso momento em terra, jogar na lata de lixo, literalmente, como muitos fazem. Se queremos paz, ela tem que vir internamente, e ela só vai vir quando sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos então terminar o nosso programa? Ou temos mais uns 10 minutinhos? Acho que não. Uma boa semana, próximo programa, próxima semana, Bhagavad Gita, vamos falar aí dos ensinamentos do nosso Krishna, nesse diálogo com Arjuna. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz, que Jesus nos ilumine sempre. Até o próximo sábado. Tchau, gente.